Então, eu sou do Instituto Tecnológico Vale, como eu falei, né? Trabalho com bioinformática e a minha ideia, nossa, aqui, né, do grupo, minha, do Raul e do Sérgio, é apresentar para vocês um pipeline para visualização de dados brutos, tratamento de sequência, aquisição de sequências de bancos de dados públicos e anotação, né, do genoma do vírus SARS-CoV-2. Então, a gente dividiu essa apresentação em 3 tópicos, onde eu vou falar de bancos de dados, aquisição de dados e tratamento de qualidade. Depois o Raul vai seguir, né, falando de montagem de genoma, que é uma etapa posterior. E, finalmente, falando de anotação funcional. Então, aqui, eu vou falar um pouco da teoria, por ser essa parte de tratamento de dados, então eu vou falar um pouco de teoria e não vou ficar só aplicada aos comandos. Mas qual a importância da genômica, da bioinformática, no caso do combate do coronavírus, né? A genômica, como vocês já viram na palestra da Illumina, né? Ela traz a informação genética do vírus. E através dessa informação genética, a gente consegue detectar genes, proteínas ou variações do genoma, ainda mais que é vírus e é muito mutável, né? Para quê? Para a gente aplicar, né, na produção de fármacos, vacinas, buscar métodos eficientes de detecção e entender a genômica e a biologia do vírus. Só que a genômica gera uma quantidade de dados muito grande. Então, sem a bioinformática, a gente não consegue traduzir essas informações. Então, aqui, ó, por que a importância e o mundo está voltado para coronavírus? Ontem, esses dados são de ontem, a gente tinha cerca de quase 5 milhões de casos confirmados e cerca de 320 mil mortos. Só no Brasil, esse número aqui de 16 já foi para 18 mil e alguma coisa hoje. Então, o mundo está voltado para isso, a geração de dados, né, de genomas, em busca do quê? Da cura dessa doença, ou entender, né, como que é a transmissão e o funcionamento desse vírus. Então, aqui, pior que não tem chat, né, para vocês falarem, mas quantos genomas de Covid vocês acham que existem em bancos públicos? Podem escrever no chat aí, eu não consigo ver. Mas quantos genomas vocês acham que existem? Sendo que a gente tem essa crise que começou em dezembro, né? O número é surpreendente, gente. Isso daqui é um site, é um banco que é o GSAID, é uma iniciativa, né, que começou lá na época da influenza, que ele é uma plataforma que compartilha dados. No caso de influenza, eles abriram uma plataforma para Covid. Só de Covid, ó, de dezembro, que foi o primeiro sequenciamento submetido para o banco, até agora, são 29 mil. Eu fiz uma pesquisa em média de 2 dias, esses dados aumentam cerca de 2 a 3 mil genomas submetidos por dia. Então, tem muito dado que estão sendo gerados no mundo inteiro para a Covid. E esse é um dos bancos de dados, já que eu vou falar de banco de dados, que vocês podem buscar informações de genomas, ou genomas de referência. Então, ó, eu fiquei pensando, desses 30 mil submissões de genomas, quanto de genomas do Brasil consta nesse banco de dados? Então, ó, eu fiz uma busca aqui. Na Europa, tem 17 mil sequências do genoma, né, de Covid. Estados Unidos tem 5 mil acessos disponíveis. Na China, onde tudo começou, 509. E no Brasil, a gente tem 92 registros. Ou seja, tem muito pouco comparado, né, com a Europa, os Estados Unidos. E o crescimento disso é um absurdo. Ó. No dia 17, no caso da Europa, que acho que é o que está produzindo mais, tinha cerca de 17.800 acessos. E em 2 dias, eu tive 2 mil acessos a mais. Então, está sendo um boom de dados e por isso que o assunto está voltado para a Covid e formação de pessoas que trabalhem com esses dados, né?
Só que esses dados aqui são dados montados, ou seja, eu tenho a sequência FASTA, ou seja, a sequência montada, que é o que é o que vai ser o último passo que vocês vão ver hoje. Depois da montagem, você tem a anotação desse genoma. Esses são os dados que eu tenho. Mas e se eu quiser os dados originais? Tipo, eu quero fazer um projeto e pegar o dado do Brasil, não sei de onde, mas eu quero fazer a própria montagem, que eu não confio. Ou eu quero testar. Muita gente utiliza dados brutos para fazer novas plataformas de análises voltado para esse tipo de vírus ou para qualquer outra coisa. Então, preciso de dados brutos para testar. Quantos dados? Então, se a gente olhou aqui 27 mil, né? 30 mil dos dados brutos, porque nem todo mundo deposita dado bruto. A gente tem cerca de 7 mil genomas aqui, dados de genomas de Covid no banco aqui da Embol. Esse Covid-19 portal é um portal que a Embol criou, né? O IBI, que é o Instituto Europeu, né? O Banco de Dados Europeu, genômico. E é uma plataforma que ele lançou aqui que fica mais fácil de achar esses genomas, mas as duas são os mesmos. E o NCBI, que é o banco mais famoso aí, onde você tem acesso a dados genômicos. Tem cerca de 5 mil, porque no NCBI vocês têm que prestar atenção. Para eu conseguir os dados brutos, eu preciso desse SRA. Então, se eu entrar aqui, se eu não achar esse SRA, eu não consigo baixar os dados brutos. Eu tenho dados da anotação, dados do genoma, informações dos metadados. E aqui, nesse caso do Covid-19, aqui da Portal Data, você entra em Raw Data e você já tem acesso direto a esse dado. Posso mostrar para vocês depois como que entra nisso. Então, a gente tem cerca aí de... Provavelmente, os dados que estão aqui também estão no NCBI, são compartilhados. Então, a gente tem cerca de 7 mil dados brutos disponíveis. Eu fiquei pensando, e quanto será que tem para o Brasil, né? Da mesma forma que eu fiz lá para o Banco do SEI. O Brasil, tem só 2 genomas raw datas completos, ou seja, dados brutos completos para trabalhar. Daí, em outros países, assim como no Reino Unido, nos Estados Unidos, a gente tem uma quantidade de dados maior. Então, esses dados estão disponíveis para depois da aula vocês baixarem e fazerem o protocolo ou aplicar na ideia que vocês tiverem aí. E trabalhar com proteínas específicas, genes específicos ou buscar dentro do genoma. Então, para que a gente sequencia? Qual que é a importância do genoma? Nesse caso de COVID, uma das questões de sequenciar essa quantidade de genomas, por exemplo, por que eu não sequencio só um? Eu estou sequenciando um de cada cidade ou de tudo que é lugar. Porque eles querem ver a filogeografia, ou seja, como que está sendo a transmissão desses vírus. Por exemplo, a gente já descobriu que o vírus que veio no Brasil, se eu não estiver enganado, veio da Itália, entendeu? Pelas características genéticas do vírus, a gente consegue mapear através da análise de filogenômica. Então, se a gente comparar aqui, com dados que a gente tem no mundo e aqui da América do Sul, aqui tá, o Brasil está aqui de verdinho, a gente tem uma quantidade muito pequena. Então, a gente tem necessidade de gerar dados para entender o genoma do vírus que está rodando no Brasil, certo? Ainda mais que a gente está buscando droga eficiente para todas as linhagens e vírus é muito mutável. Então, essa é importante da geração de dados. Uma análise que já foi feita, tipo, qual a importância de ter muitos genomas, que, por exemplo, o primer, acho que vocês tiveram essa aula, são iniciadores e regiões específicas, né, de um organismo, em que a gente consegue detectar via PCR a presença ou não desse vírus, né, via genoma. Por exemplo, teste de diagnóstico utilizando PCR em tempo real, ou qualquer forma genética, utiliza esses iniciadores, né, onde vai fazer a amplificação, e se você tiver, e se amplificar é porque você está com o vírus. Só que eles verificaram que só nas linhagens da China, né,
a taxa de mutação dessa região do primer, que é uma região, geralmente é a região super conservada, é altíssima. Então, por isso que às vezes estão falando que você faz um exame, pode dar negativo, mas na verdade o exame pode estar errado. Porque esse primer, ele não alcançou, ou, tipo, tinha uma variação que não conseguiu detectar o vírus da linhagem que você foi contaminado, né? Então, por isso que a importância, vários estudos, e todos esses estudos aqui são baseados no pós-processamento, ou seja, depois que você já tem as sequências. Entendeu? Então, essa é a importância. Então, primeiro eu estou dando um foco da importância, por que sequenciar tanto? Por que tanto dado disponível, né? Isso é uma das questões, fora os genes, busca de drogas e assim por diante, né? Então, vocês já tiveram várias aulas, né? Já devem saber tudo sobre o genoma de vírus aí, mas o vírus da Covid, o genoma do vírus da Covid nada mais é que uma fita simples de RNA, né? Relativamente pequeno, de 30 kb, e relativamente simples. Então, não é um bicho de 7 cabeças para montar, por exemplo, se eu tivesse um genoma de planta. E eu vou dar referência a outras coisas, não só a Covid, porque muitas das ferramentas que eu vou mostrar, que o Raul vai mostrar, serve para tanto para sequenciar genoma do vírus, como, para você analisar o genoma do vírus, como outros genomas de interesse, de planta, de bicho, não sei. Então, o material genético do vírus, né, no caso a RNA, é fragmentado, e esses fragmentos são sequenciados. No caso, acho que de vírus, tem a parte de amplificação antes, vocês já devem ter visto a protocolo, mas o geral eu tenho o DNA, certo? A fita molde, ele é fragmentado, e depois vai gerar várias cópias, ou milhares de cópias de DNA, e a bioinformática vai entrar para quê? Para eu chegar no genoma completo. Então, eu chegar nisso daqui. Então, o sequenciamento gera as cópias. E a bioinformática, o que ela quer fazer? Ela quer chegar nisso aqui, no genoma completo. Então, se a gente pensar hoje em dados de sequenciamento, os equipamentos hoje geram dados de alta qualidade e muito numerosos. Então, a gente consegue gerar milhões de reads por corrida. E é como montar um quebra-cabeça. Imagina milhões de pecinhas, você não sabe como começar, e você tem que chegar no produto final, que no nosso caso é o genoma completo, montado e anotado. E para chegar nessa etapa, a gente tem várias etapas. Desde o FASTQ inicial, que é o arquivo de saída do sequenciador, que é o FASTQ, que contém as sequências, tem várias etapas de tratamento, de filtragem e depois vários algoritmos para conseguir montar esse genoma e anotar. Então, é um processo bastante complexo para chegar no final um genoma bem montado, né? Então, tem uma caminhada longa aqui. Então, vamos falar aqui, começar a falar do pipeline, né? O que a gente tem que saber? Antes de eu apresentar o pipeline para vocês, eu vou apresentar o que vocês têm que saber. Por exemplo, uma das coisas um dos fatores muito importantes para quem trabalha com montagem de genoma é saber a cobertura do sequenciamento. Porque cada indivíduo tem um tamanho de genoma diferente. Então, eu sequenciar, por exemplo, o genoma humano ou de uma planta, eu necessito de uma cobertura uma cobertura muito maior em comparação a um vírus. Porque um vírus tem aqui, 30 kb, certo? Aqui aqui é em torno de gigabases, de megabases aqui, gigabases, né, o genoma de uma planta ou de um humano. Então, é muito importante para fazer o cálculo do sequenciamento, para você aproveitar a corrida do sequenciamento. Então, por exemplo, eu tenho equipamento do MySeq, que para eu montar um genoma de uma planta, eu vou precisar, sei lá, de 20 corridas de MySeq, mais de HiSeq, mais de PacBio, ou seja, são plataformas de sequenciamento diferentes. O MySeq, por exemplo, gera fragmentos de 300 pares de base. O PacBio, que é a última geração, ele chega a gerar fragmentos até de 30K, ou seja, 30 mil. No nosso caso,
né, que é do vírus, como o genoma é pequeno, a gente pode trabalhar com sequenciamento menor, ou seja, colocar várias amostras dentro de uma corrida. Então, essa cobertura, ela é medida e é importante a gente fazer isso antes de começar todo o processo de montagem e avaliar. E eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz esse cálculo, né? Então, aqui, só para vocês entenderem o que é cobertura do sequenciamento. Eu tenho meu DNA original, o meu sequenciamento vai gerar várias reads. Depois da montagem, eu vou gerar o contig, né? Onde eu vou ter o alinhamento das minhas reads, formando contigs. E se o meu sequenciamento é baixo, ou uma cobertura baixa, tipo uma cobertura de 10 vezes, que é baixa, eu vou ter gaps e não vou conseguir fechar o meu genoma original. Então, é muito importante sempre avaliar a cobertura, que é um cálculo onde você... Um cálculo rápido seria o número de bases sequenciadas sobre o total do genoma esperado. E a gente sabe que o nosso genoma esperado é 30K. Então, quanto maior a cobertura, melhor a montagem. E o que seria, qual arquivo que eu vou trabalhar? Qual arquivo que eu vou avaliar para saber o número de bases para eu calcular o nível de cobertura? Qual é o tipo de arquivo que sai do sequenciador e eu vou trabalhar? É o arquivo chamado FASTQ, gente. O FASTQ nada mais é que um arquivo texto que contém tanto informações da sequência de nucleotídeo, quanto valores de qualidades para cada base, certo? Para o C, para o G, para o T, eu tenho um valor de qualidade. Esse arquivo, no caso aqui, cada FAST, o arquivo FASTQ usa 4 linhas para representar uma sequência, uma read. Então, por exemplo, aqui é uma read, aqui é outra read, e assim por diante. E cada linha é designada, tem um papel, né? Eu vou explicar passo a passo para vocês aqui. Então, esse daqui é um print do arquivo, abri um arquivo qualquer no meu computador aqui. Então, eu tenho por exemplo, aqui é uma sequência no quadro vermelho, eu tenho 4 linhas, ó. Começa com arroba aqui, tem uma linha com as informações, com o meu código genético e com a qualidade. Então, essa é a representação de uma sequência, certo? Então, aqui eu tenho uma sequência, aqui eu tenho outra, assim por diante. A primeira linha, isso é importante, gente, porque dependendo do montador, dependendo do que você vai fazer, ele pega as informações da sua sequência no header aqui, no cabeçalho. Por exemplo, um header sempre começa com um arroba, daí você tem as informações da sua amostra, da lane que foi usada no Illumina, por exemplo, no sequenciamento Illumina, qual equipamento que você usou, certo? Aqui o cluster que ele está detectado. Isso daqui é muito importante, porque se você for um single-end, se você tem um arquivo single-end, você vai ter um. Se você trabalhar com arquivo per-end, tipo Illumina, que você tem a forward e reverso, você vai ter 2 arquivos FASTQ, que corresponde o 1 e o 2, porque são sobrepostas, certo? Per-end. Então, você precisa saber essas informações. E aqui é o index. Por exemplo, eu tenho uma corrida e dentro dessa corrida eu vou correr o genoma de... eu tenho 30 amostras de linhagens lá, ou cepas do vírus lá da Covid, eu vou correr as 30 na mesma amostra. Esses targets aqui, ó, esses targets ou esses índices que reconhece qual é a amostra. Então, não vai ter o processo de separação, vai gerar um arquivo só, daí tem uma etapa que chama demultiplexação, onde você dá uma tabela falando que essa amostra composta por esse índice, e ele vai conseguir separar por amostra as suas sequências correspondentes. Então, o header é importante. Depois, a segunda linha é composta pelos meus nucleotídeos, né, a sequência. Aqui, informações extras. E aqui é um valor de qualidade, ou qualidade do meu sequenciamento. E esse valor de qualidade é dado base a base. A cada base, eu tenho um valor de qualidade, certo? Que chama-se qualidade FRED, que é codificada
por um código americano que chega American Standard Code 2, que é usado para vários processos por vários algoritmos, né? Porque geralmente o computador não lê, só lê números. Então, são usados para várias outras coisas, e no caso de tradução desses FASTA. Então, para entender o que seria esse código americano, né, e a qualidade FRED, todo o processo de qualidade, vocês têm que entender o que é isso. Então, prestem atenção que lá na frente, quando eu der a linha de comando, e falar que eu quero um arquivo com qualidade maior que X, é devido a esses parâmetros. Então, ó, esse código americano tem 126 caracteres específicos. Então, tem 126, que inclui letras, números e símbolos. Cada um desses caracteres, no caso da genômica, especifica um número para a pontuação FRED, tem uma fórmula. Então, eu tenho 96 possíveis valores de qualidade, certo? Então, aqui, ó. Só que existem padrões diferentes. Por exemplo, quando vocês vão ouvir falar qualidade FRED 33 e FRED 64. Então, no caso do equipamento do Sanger, ou nas últimas versões do Illumina, ele usa a codificação, quando for fazer análise de qualidade, do FRED 33. Então, o FRED 33, ele vai variar do 0 ao 93. Ó, por que é 93? Porque ele começou no 33. Então, o menor valor de qualidade é a exclamação. Então, exclamação quer dizer que a qualidade é 0. No caso das versões de Luminas intermediária, ele tem, e do Solexa, tem outros equipamentos de outras marcas, eles adotaram o FRED 64, que começa aqui no 64. Então, o menor valor de qualidade se aplica ao arroba. Aqui é como se fosse 0, para essa codificação. E aqui no 33, né, esse é como se fosse 0. Então, depende muito do equipamento. Então, a cada valor, né, do código, eu tenho um valor de FRED específico. E o que representa a qualidade FRED? Nada mais é que um cálculo de probabilidade logarítmica, onde ele vai mostrar, ou ele vai calcular a probabilidade de uma base incorreta, certo? Então, é um cálculo para verificação de erro, calcular a probabilidade de erro do sequenciamento. Olha essa tabela aqui, a gente tem vários valores de FRED. O adotado, mundialmente, que você tem que ter uma qualidade de FRED mínima 20. O que for menor que 20, a gente tem que descartar, porque não é confiável. E o que significa um score de 20? Que você tem 99% de certeza que o sequenciador leu essa base certa. Ele não trocou um A por um T, ou um T por um G. Então, como que é isso? Isso daqui é uma probabilidade de que cada 100 leituras, ele permite um erro. Então, a gente trabalha sempre com FRED maior que 20. Existem programas que conseguem verificar esses números base a base, né, do seu FASTA completo. Por exemplo, eu tenho um FASTA com 1 milhão de sequências. Ele vai rodar 1 milhão de sequências e vai conseguir calcular e trazer na forma de um gráfico. Então, se eu for olhar uma a uma, eu não consigo, né? Então, tem software que faz isso. E eu vejo, nesse caso aqui, ó, que eu tenho bases com qualidade menor que 20, que é o que eu quero filtrar. No caso, eu vou filtrar tudo que for menor, vou filtrar para trabalhar na montagem apenas o que é maior que 20. Então, essa parte aqui será descartada, certo? Então, lembre que o FRED 20, eu tenho uma acurácia da minha chamada de base pelo sequenciador de 99%. Então, aqui só para voltar aqui rapidinho, a cada base eu tenho associada um valor, né? E tem um valor, o A representa, você vem aqui, ó, o A, 65. O A representa uma qualidade, um valor, um código de 65, que representa um valor de FRED 32. Então, uma qualidade boa, certo? Aqui, o E representa 63 e assim por diante. Só para vocês entenderem. E por que precisa avaliar a qualidade, né? Qual a importância de avaliar a qualidade em sequenciamento?
Porque, apesar dos sequenciadores, e cada vez mais os sequenciadores de última geração geram menos erro, menos taxa de erro, ainda há erro. E erros podem ser em função do equipamento, que está desequilibrado, não está tão calibrado, ou contaminação de adaptadores, ou na hora de elaboração da biblioteca no laboratório, tipo, como, por exemplo, baixo DNA, pouco DNA, ou DNA de má qualidade, falha na fuel cell, que pode vir lá com uma falha de fábrica da fuel cell, erros de PCR, quando a gente tem etapas de PCR, né? Então, a gente pode gerar erro de PCR. A leitura incorreta, principalmente se você tiver genomas de muita complexidade, como genomas de planta, por exemplo. Tem muitas repetições. Então, tem muitas repetições do genoma e ele começa a ler o T, e ele acaba se confundindo. Então, existem softwares que conseguem corrigir esses erros ou deletar partes erradas no nosso genoma. Então, é muito importante, primeiro passo, a gente avaliar a cobertura do genoma para ver se a gente segue para o sequenciamento ou se a gente fala para o pessoal do laboratório, está muito baixa essa cobertura, não vou conseguir montar genoma nenhum, volta para lá e sequencia mais tanto X, mais uma corrida, ou assim por diante. E análise de qualidade para que o Raul, lá na frente, consiga montar o genoma de qualidade. Porque se ele tiver muito problema de erro, você não consegue ter uma boa montagem. E para isso existem vários programas. Um que é muito usado se chama FastQC. O FastQC ele vai gerar um relatório, né, estatístico com toda essa qualidade. Se tem adaptador, qualidade da base, vou mostrar para vocês o resultado do FastQC para frente. Então eu avaliei minha qualidade, vi que tem sequência de qualidade ruim, geralmente tem um pouquinho, às vezes não tem, às vezes o sequenciamento é muito bom, mas sempre uma taxa pequena de erro tem. E o que eu faço? Então, a gente vai para a etapa de tratamento de qualidade. O que seria esse tratamento de qualidade? Nada mais que remoção dos adaptadores, filtrar, ou seja, sequências em que imagine que na extensão da sequência toda tem muita base de má qualidade. Então, ele filtra, ele remove essas bases, essa sequência toda. E trimagem. Trimagem nada mais é do que cortar as extremidades. Geralmente, as extremidades não têm uma qualidade. O início e o final do sequenciamento, a qualidade cai. Então, primeira etapa, a primeira etapa, geralmente, é trimar os adaptadores. Então, eu venho, por exemplo, esse adaptador no caso da Illumina, existem adaptadores em que a sequência é para se ligar lá na fuel cell, lá na placa, do jeito que vocês olharam hoje na aula do pessoal da Illumina. Então, isso daqui vai se ligar na placa e depois vai começar a reação de sequenciamento. Mas a reação, aqui tem os índices, por exemplo, se eu trabalho com várias amostras numa corrida, só que tudo isso faz parte da construção da biblioteca para eu conseguir sequenciar, mas o meu alvo, eu quero só a sequência do vírus. Então, eu faço o tratamento, eu vou lá, busco qual kit, por exemplo, Illumina. Eu usei um Nextera, que vai criar um fragmento de 300 pares de base, e eu sei qual é esse adaptador, porque a empresa me dá. Então, eu vou dar a lista de adaptador para o programa vai buscar essa sequência e ele vai remover. Segunda etapa, ele vai avaliar a parte final do genoma, ou seja, a parte trimar aqui a parte da direita e da esquerda, ou seja, e ele remove essas bases de baixa qualidade. Geralmente, no início da sequência, tem umas 20, 30 bases de baixa qualidade, e aqui no final umas 10. Então, ele vai fazer esse processo de trimar ou cortar essas bases, que geralmente isso ocorre mesmo, sabe? Não é nada fora do normal que o sequenciamento está ruim. E se eu tiver uma sequência que ela está inteira ruim, ou seja, eu preciso descartar, que chama o processo de filtragem. Certo? Aqui, ó, pelo menos 20 e 80% das reads, 20% da read tiver ruim de 80%, ela descarta. 20% das bases. Então, aqui é uma prática. Eu mostrei o que a gente faz. E o que o programa faz? Como que ele vai usar
o score de qualidade para trimar? Como que ele vai avaliar, tipo, eu vou cortar isso e vou cortar aquilo, certo? Ou estipulo, não, corta as 30 primeiras bases, né, do início e do final, ou não, tem algoritmos que calcula baseado naqueles valores de qualidade. Então, trimar nada mais é que eliminar as extremidades das reads, né, das sequências que apresentam qualidade abaixo do esperado, que é normal. Então, cada programa tem muitas funções. Por isso que, às vezes é importante trabalhar com o dado bruto, que cada um montou de uma forma, não na montagem, mas para alguns outros procedimentos, você pega o dado bruto para você fazer da mesma forma para todos e você eliminar esses erros, certo? Então, tipo no meu caso, aqui, eu quero trimar a extremidade, eu quero que ele considere a leitura numa janela de 4. Então, ele vai pegar essa janela aqui, vai avaliar a qualidade, vai tirar uma média. Essa média, eu estou falando que eu quero o Fred mínimo de 20, certo? Se for menor que isso, ele descarta. E essa janela, ela vai caminhar pela sequência base a base, porque eu pedi um step 2. Se eu pedisse step 2, ele pega essas 4, pularia 2 casas e descartaria essas bases se não tivesse de boa qualidade. Então, aqui, eu tenho uma janela de 4. Fred 20. E aqui eu tenho o valor, né? Tipo, a minha base aqui tem um valor, um Fred de 50, a minha guanina aqui tem um Fred de 10, a timina um Fred de 7. Então, ele fez a média aqui, deu 19,5, menor que 20. Então, ele descarta a primeira base. Por quê? Eu fiz um step de 1. E assim ele vai, certo? Correndo a janela, até ele encontrar uma qualidade maior que 20. E quando ele encontrar uma qualidade maior que 20, ele vai cortar o restante até encontrar a base maior que 20. Por exemplo, aqui, ele fez a média. Mas aqui, ó, essa e essa é menor que 20. Então, ele pega base maior que 20 e corta isso aqui. E a mesma coisa ele vai fazer para a extremidade da direita. Então, esse é o passo lá da trimagem. Eu não coloquei aqui o processo do adaptador, mas o adaptador, ele encontra o adaptador aqui. Eu dou pro programa a sequência específica. Ele procura essa sequência específica e trima, e joga fora. Depois ele faz tratamento de qualidade, né? A filtragem. Então, primeiro eu vou a primeira parte, eu extrair as pontas de má qualidade, certo? E sobrou a sequência aqui. Só que se o meio da minha sequência não estiver boa, ou seja, a média, lembra que lá falava que pelo menos 80% da sua sequência tem que ter com qualidade boa. Então, ele vai pegar isso daqui, tudo que sobrou, né, que ele trimou, e vai tirar uma média. Se a média do Fred for menor que 20, ele descarta a sequência toda. Então, esse é o tratamento de filtragem, né, que os programas usuais fazem. Então, por que eu foquei nisso? Porque às vezes a gente pega, roda o pipeline e a gente não sabe nem o que está fazendo, né? A gente, para que serve essa qualidade aqui? Porque qualidade 20, vou colocar qualidade 20. Mas não sabe que cada base tem uma qualidade, que isso é usado nos processos lá na frente para filtrar, para trimar, e você ter, ao final, um dado de qualidade. Porque senão, se você tiver sequência só ruim, você pode morrer de correr protocolos e softwares diferentes, você não vai chegar numa montagem final. Então, aqui, já que a ideia é demonstrar como que a gente poderia analisar uma sequência de vírus, eu vou mostrar como você adquire essa sequência do banco de dados, como que analisa esses parâmetros de qualidade e mais e os bancos de dados, né? Eu falei de banco de dados, então como que acessa o banco de dados, como que faz análise posterior até chegar na etapa do Raul. Então a minha parte é
Entender um arquivo FASTQ, entender o que é fazer o tratamento da sequência e entender como que você busca as informações no banco de dados. Depois é com o Raul. É mais complexo, gente. Então, ó, pipeline, o que a gente precisa? Primeira coisa, a maioria dos programas que rodam na área da genômica é rodado em sistema Linux ou no sistema iOS, porque ele tem as mesmas características do Linux. Então, se você tem uma máquina Windows e você quiser testar todos os protocolos depois, você vai precisar criar uma máquina virtual com o sistema Linux. Então, aqui eu deixei um tutorial de como cria essa máquina virtual. Você vai baixar um programa que chama VirtualBox. E dentro do VirtualBox você pode instalar qualquer sistema operacional. Se eu quiser instalar um sistema do Mac, que é o iOS, se eu quiser um Linux, se eu quiser um Ubuntu ou Debian, qualquer sistema Linux, se eu quiser instalar eu tenho um programa que só roda no Windows, sei lá, 98. Você consegue procurar, você consegue instalar um Windows 98 na sua máquina, sem afetar, ela é virtual. Então aqui fica um link, né? Porque você vai precisar de um sistema Linux para conseguir analisar e fazer e correr todos os comandos. Dentro da minha área aqui, do meu tópico, a gente vai precisar, esse caso não precisa, mas, por exemplo, se eu trabalho com servidor nada mais é que um supercomputador, certo? Em que por linha de comando eu rodo do meu computador em linha de comando, mas tudo está acontecendo lá naquele supercomputador. Então, se eu copio um dado para o meu computador, para o meu notebook, eu tenho que dar um jeito de submeter esse arquivo lá para o servidor. E como esses arquivos de genômica, de dados brutos, são muito grandes, então vale a pena fazer via comando de linha e salvar direto no meu servidor. Então, se for nesse caso, você vai usar esse SRA Tools, que é um pacote do NCBI que tem várias funcionalidades. E uma delas é fazer o download dos dados do banco do NCBI. O FASTQ, que é um programa utilizado para fazer o controle de qualidade estatísticas, e o PenSec, que eu vou passar para vocês, que além de ele fazer essas estatísticas, ele faz esse tratamento. Fora o PenSec, tem vários outros programas, né? Um deles é o Adapter Remove, tem... Estou lembrando agora, mas tem muitos outros e fica meio que a critério do qual cada pessoa gosta mais, ou para esse tipo de dado esse é melhor, e assim por diante. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o PenSec. Deixa eu ver o tempo aqui, gente. Então, ó, dentro dos bancos de dados públicos que vocês podem procurar, tanto, eu quero um genoma de referência, ou seja, um genoma montado, eu quero saber a anotação para comparar com essa outra, ou eu quero dado bruto, eu tenho esses bancos internacionais, que é o NCBI, que eu falei lá na frente que eu fiz a busca, o EBI, que é o Banco Europeu, né, European Bioinformatics Institute, tem esse da Covid, que é um portal do EBI, e tem o G8, né. Aqui todos os links aqui, para vocês terem acesso. Eu vou mostrar para você como que faz, porque são várias entradas, e às vezes achar o dado bruto não é tão fácil. Então, eu vou entrar primeiro no EBI, certo? Aqui, você não precisa buscar somente, você pode buscar qualquer tipo de dado. Colocar lá um dado de um passarinho X, de humano, qualquer coisa que você queira, tem esses bancos. Mas nesse caso aqui, ó, eu já estou dando um link que está voltado para a Covid-19. Então, eu tenho aqui 5.200 amostras, projetos, 30 projetos, ou seja, as pessoas geralmente do mesmo grupo criam um projeto. Tipo, o ITV, que é onde eu trabalho, o Instituto Tecnológico Vale, criou um projeto lá. Tudo que cria vai para lá, ou um projeto de Covid. Então, aqui pode ter várias amostras. Se você for em experimento aqui, ó, eu tenho 5.290 dados brutos disponíveis. A gente vê pelo número de pares de bases aqui, certo? Então, você clica em experimento, aqui nesses 5.200. Daí eu tenho uma série, ó, eu tenho aqui 5.218 amostras, 5.290. Aqui tem a descrição. Então, tipo assim, eu quero trabalhar com dado de Illumina, MySeq.
Ah, não, eu quero trabalhar com Ion. Ah, não, eu quero trabalhar com Nanopore. Então, você consegue buscar aqui qual a tecnologia que você quer usar e, de repente, você falar, não, eu quero um dataset que tem uma cobertura super alta. Então, você vai avaliando e você consegue baixar esses dados. No caso, para você conseguir baixar os dados por linha de comando, você precisa desse número aqui do CRX, certo? Nesse caso, eu só vou clicar aqui. Daí eu venho aqui, ó. Nesse caso, como é mais SIC, eu tenho FastQ1 e o FastQ2, porque ele é per end. Faço o download e está na minha máquina. Super fácil, certo? No GenBank, como que eu faço isso? Eu venho aqui em todas as bases, faço uma busca aqui por SARS-CoV-2, se eu quiser colocar um OR aqui ou um END, eu posso colocar COVID-19, assim por diante. E eu vou fazer a busca. Aqui ele busca em tudo que tem no banco, né? Então, se eu for ver em publicações, aqui tem esse termo SARS-CoV-2, eu tenho 5.000 publicações. Eu tenho tantos bioprojects, que são aqueles projetos que institutos criam, né? E dentro do projeto tem várias sequências. Biosample, genoma. E o SRA, no caso do GenBank, é o SRA que vale, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa busca aqui, entro em SRA, escolho um genoma qualquer aqui, no caso, escolhi um Illumina aqui, per end, pego esse CR, entro aqui em Run, e vou nesse Data Access aqui, ou, lembrando, se eu quiser por linha de comando, eu preciso do número do experimento, mas aqui, nesse caso, eu vou por aqui. Venho aqui e faço o download. Muitas vezes eu vim nesse link aqui e não consegui. Então, você pode vir aqui em Download, pega o número do experimento e ele vai dar a opção aqui. Eu quero baixar. Eu faço aqui, faço o download, certo? E se eu estiver trabalhando no servidor, como que eu faço? Ah, não tenho, eu quero baixar direto para o servidor, tipo, eu estou trabalhando aqui em Recife, mas eu vou trabalhar com o servidor do ITV lá em Belém, que a gente vai utilizar o computador deles, que eles já tem toda a plataforma, a gente vai passar o acesso de como utilizar esses servidores, vocês vão baixar os dados brutos via servidor. Então, você precisa desse número aqui da corrida, e tem, lembra do SRA Tools? Você baixa, tem que, dentro do seu, você tem que baixar esse programa, né? Você tem que ter esse programa. E tem um comando, que é o fastqdump split files. Por que esse split files? Ele é separar o R1 do R2, porque é per end, eu quero que separe, eu não quero todos os arquivos juntos num arquivo FASTA. E mando ver. Então, quando eu dou esse comando, ele fala, ó, esse arquivo eu tem esse número de reads, certo? 323 mil reads. E, no caso, nesse caso, ele não é per end, senão ele ia me dar dois arquivos, o 1 e o 2. Então, é um single end ou tá todo mundo junto aí. Então, eu dei um ls, né, que é para listar, então eu dei o comando, depois eu dei um ls para listar, para ver se realmente tinha baixado a minha amostra. Então, tá aqui. Então, eu tenho minha amostra, tenho meu FASTQ. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Gerar relatórios de qualidade, né, para a gente poder estimar a cobertura, para ver se tem que sequenciar mais, assim por diante. Então, um dos programas que a gente usa é o FastQC. O que ele faz? Ele checa a qualidade das reads a partir dos dados brutos, gerando relatórios estatísticos. O comando nada mais é que fastq, lembrando que tem que estar instalado lá no seu servidor, tem que estar instalado no seu computador. Tudo isso é via linha de comando, ou seja, no prompt lá, né? E você vai digitar lá, fast, que esse sinalzinho de maior aqui é só para vocês não digitam, não colocam lá que não vai dar certo. É só para saber que é uma linha de comando. Você vai digitar o fastq, o seu arquivo,
E a sua saída, menos O de output, que é o nome da pasta que ele vai criar com os resultados. E aqui é o input, né, que seria o seu FASTA. Nesse caso aqui, eu coloquei 2, porque se for pair-end, você vai ter o R1 e o R2. Ou seja, o 1 e o 2. Nesse caso, só tem 1, então eu coloco 1. Né? E depois que você avaliar o relatório, você vai saber se você tem que trimar, se você tem que filtrar, ou se os seus dados estão ótimos, que quem fez esse sequenciamento tinha uma mão super boa, porque depende muito disso também, da pessoa que constrói a biblioteca no laboratório, da qualidade do seu DNA. Estava tudo perfeito, eu não preciso trimar. Posso direto seguir para a montagem. Então, aqui mostrando como que roda, né? Então, eu coloco FAST-QC. Lembrando que esse SR11-605-097 é a amostra que o Raul, se eu não estiver enganada, é a amostra que o Raul fez a montagem, toda a análise da montagem. Então, eu rodo aqui, ele começou o processo, certo? Depois que ele termina o processo, ele vai salvar aqui o arquivo. Então, eu dei um ls, vou listar o meu diretório. Lembra que no início eu tinha só o arquivo FASTQ. Eu vou listar meu diretório e eu vou ter aqui mais 3 arquivos. O stats info, que é a informação estatística do quanto tinha de dado, entrada, quanto número de bases, tamanho médio da sequência e várias outras informações. E aqui eu tenho o quê? O FASTQC, .html e o .zip. O .zip tem o HTML aqui dentro, eu acho, se eu não me engano. E tem várias outras coisas para construir gráfico. Você pode usar também o multi-QC se eu quiser avaliar várias estatísticas junto. Utilize isso aqui. Mas esse daqui é o que a gente vai utilizar, o HTML. Então, você vai lá, entra lá no seu Chrome, Google Chrome, né? Ou clica 2 vezes aqui. Não aqui no terminal, mas vai estar lá na pasta aqui que salvou isso e você vai conseguir visualizar isso aqui. E vai abrir uma pasta, vai abrir uma aba lá no seu Chrome, lá no seu browser, e vai mostrar todo esse resultado. Ó. Qualidade, qualidade básica, qualidade por base, por sequência, conteúdo de GC, número de bases ambíguas, né? Se não sabe o que tem, bota N. Distribuição da sequência é uma distribuição normal, nível de duplicação, se tem adaptador ou não. Certo? Está todo verdinho. Então, ó, nessa amostra aqui, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um total de sequências de uma média de 323 mil sequências, e o comprimento da sequência varia de 64 a 100. Isso daqui depende do kit que ele escolheu. Cada kit permite um tamanho de fragmento. Então, esse daqui deve ser devido ao kit que eu não tenho informação que ele escolheu, então variou desse tamanho o meu fragmento. Então, o correto é estar lá próximo do 100, né? E é o que te permite. Acho que é meu tempo. Então, eu tenho aqui, ó. Então, eu vou passando aqui, ó, depois. Por base, por sequências, um a um. Então, ó. Se eu olhar a qualidade da base, vocês lembram lá no início que eu tenho meu qualidade Fred, e ele faz base a base, mas aqui ele faz, né? Lógico que eu não tenho todas as sequências representadas aqui. É um algoritmo que roda e vai falar se o meu sequenciamento está ok. Por exemplo, nesse caso, eu não tenho nada abaixo de 20. Então, eu não preciso fazer um tratamento de qualidade nesse sentido para excluir sequências com qualidade menor que 20. Por quê? Porque a qualidade está super boa, mas muito do sequenciamento tem uma boa porção. Agora, pode ser que esse dado que esteja lá, não sei se já teve um tratamento prévio. Acredito que não. Aqui a qualidade do score, né? Por sequência. Então, ó, a qualidade média. Eu quero qualidade média, mínima de 20, ó. A qualidade média minha, ó, tá em 38, ó. Certo? A maior parte da minha sequência está com qualidade entre 37 e 38. Então, meu dado está ótimo. Qualidade super boa. Aqui é conteúdo do GC, que a gente tem, né? Que geralmente tem que procurar uma distribuição normal.
Aqui é o conteúdo de base, né, da sequência A, T, G, C. O Illumina sempre dá esse início meio estranho aqui, então muitas vezes você utiliza, ou pode ser o Prinsec ou o Cut Adapt, que você pode falar, eu quero que corte até a base 13 aqui, certo? E remove talvez probleminhas no início. E depois ele vai te dar ó, conteúdo de N, minha sequência tá ótima, não tô cheia de N na minha sequência, ou seja, conseguiu ter um bom resultado. Uma distribuição normal, o comprimento médio da minha sequência aqui está em 99, certo? Eu tenho uma pequena porção aqui, ó, acima de 63, aqui bem pequena. Então, meu sequenciamento ficou no tamanho que eu queria. Minha sequência está com média de 100 pares de base. Adaptador, seja da... ele já tem aqui uma lista de adaptadores, né? Do Solid, do Illumina. E, ó, durante a demultiplexação, ele já conseguiu lá remover esses adaptadores. Então, não tem adaptador, né? Tem uma taxa de duplicação aqui, de duplicação de sequências. Então, este é o relatório. Você consegue avaliar se a sequência está boa ou está ruim, de acordo com o relatório. Aqui eu vou dar um exemplo de o que seria uma sequência que precisa ser tratada. Eu não falei que eu quero uma qualidade menor que 20? Então, aqui, ó. Tudo que está aqui abaixo de 20, eu preciso descartar. Então, depois que eu fizer o comando do Prinsec, avaliando a qualidade menor que 20, fragmento menor que X, escolher todas as características que eu quero para fazer meu tratamento, eu vou ter isso daqui. Eu vou remover tudo, por exemplo, aqui, tudo que for menor que 20, certo? Aqui, eu não sei se eu consigo, depois eu posso mostrar para vocês. Esse site aqui é um site do FastQC e vocês conseguem ver. Vou mostrar depois, gente, porque talvez não tenha. Mas aqui, ó. O que seriam são exemplos de tratamento em que você pode, ele dá, por exemplo, aqui é um sequenciamento que tem muita base de má qualidade, certo? E você tem vários exemplos, ó. Isso daqui é um report de um sequenciamento que está muito bom, certo? Comprimento da sequência, 250 mil. Então, ele está com qualidade boa. Aqui, ó. Quando ele tem muitos tracinhos aqui, quer dizer que a qualidade está com problema, né? Em algumas posições. Comprimento médio, ó. Tá sem aquela parte inicial que pode dar interferência, uma distribuição normal, tudo certinho. Ah, eu quero ver o que seria uma sequência de qualidade ruim. O que é uma contaminação? Ó, tá vendo? Tem vários parâmetros que você consegue avaliar se o sequenciamento tá bom ou tá ruim. Então, aqui fica a dica para vocês olharem depois, ó, como que seria no resultado de PEC-Bio, como que seria aqui se tivesse contaminado com o adaptador. Eita. Vamos voltar lá. E daí, a gente analisou o FastQC. E a gente tem o MultiQC. O que o MultiQC faz? Ele consegue agregar os resultados de várias análises. Tipo, pensa só. Eu fui lá no banco de dados, eu busquei uma sequência, um dado, o SRAM20. Mas eu vou baixar várias, eu quero trabalhar com melhor, ou avaliar a qualidade. Então, você consegue gerar o FastQC para todos, em vez de abrir um por um, você tem que baixar o MultiQC e você faz esse comando, MultiQC e vários arquivos zip. Ou, se eu quiser analisar todos os arquivos zip que tem na pasta, eu faço um asterisco, quer dizer, todo mundo.zip. E ele vai rodar. E o que ele vai gerar? Ele vai gerar aquela estatística, mas para todas as amostras. Por exemplo, eu peguei uma amostra aqui, que é o mesmo experimento, eu não me recordo o que é, alguma coisa que eu corri aqui, e uma amostra de um metagenoma, que tem um sequenciamento enorme, que eu acho que esses daqui é um sequenciamento enorme. Não sei quantos pares de base. Aí, ó, tudo 150 pares de base, eu usei o mesmo procedimento, MySeq, Nextera, não foi MySeq não, esse foi outro.
E eu consigo avaliar todas as estatísticas de uma forma só. Ó, por exemplo, essa amostra que eu tenho maior quantidade de sequência, ó, certo? Em relação a essa. Essa aqui eu tenho 5 milhões de bases, 5 milhões de reads. Aqui eu tenho 25 milhões de reads. Então, é um sequenciamento muito mais profundo. Aqui a média de qualidade para todos eles está aqui acima de 30, certo? Quantidade de sequência, o score aqui, ó, 30 para a maioria das sequências. Então, ele te dá da mesma forma que o FastQ mostra o resultado, só que por amostra aqui você consegue agrupar todas as suas amostras. E talvez, por exemplo, se eu fosse no banco de dados e escolhesse aleatoriamente 5 dados para COVID, e eu visse que essa amostra tem uma quantidade muito maior e com qualidade alta, eu pegaria esta, certo? Aqui tem o link do MultiPQC, né? Que ele, um exemplo que vocês podem olhar como que funciona, o que seria aqui, ó, todas as estatísticas que ele dá, o histograma, explicando o que é cada um, e para os tipos de plataforma, ó, RNA-seq, Whole Genome, HiSeq, assim por diante. Então, pensando que a minha amostra precisaria trimar, que está com a qualidade ruim, como que eu faço esse comando, né? Então, não, gente, calma aí. O Prinsec, aqui, eu gerei um relatório. Mas eu quero saber rapidamente uma estatística. Quantas reads eu tenho, ou o tamanho e comprimento médio? Eu posso fazer um Prinsec stats all, que ele me dá uma estatística mais completa, uma stats info, que eu vou ter um print na tela bem rapidinho, ó. Esse FastQ tem 300 mil sequências e 1 milhão de bases. Então, eu consigo avaliar ali, rapidinho, esses parâmetros, esses valores, né, estatísticos da qualidade das minhas reads ou das bases. Se for per end, ó, se for single end, eu coloco menos FastQ, Prinsec, menos FastQ, menos StatAll. Então, eu vou chamar, né, o meu script do Prinsec. O FastQ é meu input, é meu dado de entrada. Então, nesse caso, lá no FastQC, eu não precisava colocar o menos FastQ. Nesse caso, eu preciso. Cada script tem suas próprias características. E chamo aqui meu arquivo e a função que eu quero. O que eu quero? Eu quero que ele calcule a estatística para tudo. Aqui, eu quero que ele calcule uma estatística mais curta. Então, é o statsinfo. E se eu tiver um parent, eu vou fazer FastQ, meu arquivo R1, e meu FastQ2, e meu arquivo R2. Então, lembrando que se tiver single end ou pair end, você precisa chamar os dois arquivos. Então, eu chamei aqui, e aqui eu fiz o stats. Deixa eu ver aqui. Ó, fiz o stats info, que ele me deu só essa informação curtinha aqui, ó. Número de bases e número de reads. Certo? Reads são as sequências. Eu tenho 223 mil nesse valor de base aqui de 3 milhões e pouco. Se eu quero uma estatística mais completa, para saber o número de bases, se eu quiser saber tamanho médio da read, máximo, mínima, eu coloco o status all. Ele vai me dar várias outras, ele vai mostrar vários outros valores aqui. Máximo de comprimento, comprimento médio, comprimento mínimo. Aqui, aqui ó, comprimento mínimo, média, assim por diante. E para que serve isso? Lembra lá atrás que eu falei que a gente tem que ver a cobertura do sequenciamento? Então, e a cobertura do sequenciamento nada mais é que tamanho do meu genoma, né? E eu preciso saber o tamanho do meu genoma e o número de bases. Então, eu posso vir aqui, meu genoma esperado é 30 mil pares de bases, né? Ou 30 kb. O meu sequenciamento rendeu isso de bases e de reads. Então, para fazer uma conta rápida de quantas vezes está cobrindo o meu genoma, eu faço o número de bases dividido pelo tamanho do genoma esperado. Então, eu estou com uma cobertura enorme aí, de 1000 vezes. É muito grande. Então, não vai ter tanta dificuldade para montar esse genoma. Então, posso seguir para adiante? Posso, porque eu estou com uma qualidade boa, com uma cobertura. Então, Raul, acho que
Montou facinho isso aí. Aqui, ó, uma coisa que eu queria falar para vocês, que cada script, lembra que eu falei assim, eu rodei o stats info, o stats all, para gerar estatística, mas eu quero tratar os meus dados. Eu posso usar o mesmo script aqui, porque esse script aqui, o Prinsec, ele tem todas essas funcionalidades. Então, sempre que eu quiser saber o que significa stats all, ou o que esse programa faz, eu vou lá, chamo o script, né, Prinsec, little, ponto, PL, porque é escrito em Perl, menos H, ou menos help. Ele te dá a lista, isso aqui é enorme, vai embora, gente. Ele me deu a lista do que ele faz, por exemplo, do input, ó, como que ele chama, ó, input fastfile. Então, eu tenho que colocar o menos fastkey, meu input fastfile. Se eu tiver um segundo arquivo FASTA, ó, menos fast2, eu não coloquei da minha cabeça isso não, ó. Coloquei lá o arquivo FASTA. Ah, eu quero fazer a qualidade, eu quero ver a qualidade das reads, ó, menos qual, e assim vai. Eu quero ver, ó, eu quero filtrar por qualidade mínima, por exemplo, eu quero uma qualidade mínima de 20. Então, eu vou colocar cada característica eu vou colocar Prinsec e vou colocando aqui. Então, eu vou colocar mínimo, qual, min, 20 ou 30. Máximo, x. Tem outras funções aqui, como tirar sequências replicadas, trimar as extremidades, ó, trim left, trim right. Trim left, por exemplo, trim left, eu quero trimar, lembra aquele início que eu falei que estava ruim, aquelas 16 bases? Eu quero trimar, ou seja, literalmente cortar as 20 primeiras bases. Trim left, do lado direito, tá? Do esquerdo, né? Eu quero, não, eu não quero cortar, eu quero trimar pela qualidade. Então, vai trimar, tipo, o lado direito aqui, P da qualidade 20. Então, ele vai te dar todas as possibilidades aqui. E aqui, ó, stats e assim por diante. Então, sempre tá com dúvida que o programa faz, chama o script menos H, menos help. Então, aqui, ó, eu vou trimar, certo? Eu vim aqui, busquei o que eu queria. Então, nessa sequência, eu vou chamar o script. Eu vou chamar o meu FASTA, meu arquivo FASTA. Eu quero trimar a ponta da esquerda com qualidade mínima de 20, a ponta da direita com qualidade mínima de 20, certo? Numa janela de 10, que ele vai correr a sequência numa janela de 10, lembra que aquela hora eu usei 4? Essa janela vai correr na sequência de 10 em 10. E o trim, qual step aqui? De 1. Então, ele vai andar de 10 em 10, pulando uma base. Aqui, eu vou considerar, tipo, que eu quero que remova tudo que for menor que 50, então, eu não quero... Se tiver sequência menor, considerando que a gente tem uma sequência na média de 100 pares de base, tudo que for menor que 50 eu quero que remova, sequência muito curta. E aqui é o formato. Eu quero que o arquivo novo tratado, ele venha com esse, ele vai pegar esse alt good, peraí, ele vai, aqui ó, o arquivo saída good, que no caso é on, ele vai sair com esse nome que eu designei, ó, sr nananã good. O que ele descartar, ele vai sair com esse nome. E o log, sempre você tem que colocar um log para saber, para você ficar gravado qual foi seu comando. Se der um erro na metade da corrida, você saber qual que é, por exemplo, falta de memória. Então eu tenho que aumentar a memória desse computador. Eu tenho que correr no servidor. Ou tipo assim, você coloca o comando e não entra. Você vai no log e está falando que o caminho do seu input está errado. Então você não deu o caminho certo para achar o seu FASTKey, assim por diante. Eu fiz aqui, ele já dá uma estatística básica aqui. Nesse caso, ele descartou uma sequência, porque ele entrou com 323, que é meu arquivo de entrada, o número de bases, comprimento médio, né, de 97. Daí aqui, ó, bad sequence. Então, ele descartou só uma sequência.
Eu não precisava, né, fazer essa análise. Mas para a maioria, para todos, é bom você correr, né? Tipo, porque nem sempre você tem um dado de qualidade tão alta. Aqui eu deixei explicando todas as informações de cada parâmetro que eu usei. E se lembrar, depois dessa lista aqui, tem uma lista enorme explicando cada parâmetro. Eu peguei um pedacinho deles. Mas se você der um menos H, você vai ver quanta informação tem. E... deixa eu ver nosso tempo. Aqui eu estou finalizando, a gente pode depois entrar e fazer isso rápido no computador aqui, eu mostrar direito os bancos de dados para vocês. Mas eu apresentei essa parte de qual é a estrutura de um dado de sequência, qual é a estrutura do dado, né, do FASTQ, que é o universal que sai do sequenciador aí dos sequenciadores dos sequenciadores aí de nova geração. Como que você avalia a qualidade, como que você trata baseado nessa qualidade, quais são os bancos de dados públicos disponíveis. Então foi uma aula inicial do início do processo. A partir desse dado tratado, você vai para a etapa da montagem. Então, quem vai falar da montagem agora é o Raul, que ele pode ser que ele tenha usado outra forma de tratar o dado aí, que ele vai comentar, porque existem vários softwares, várias maneiras, mas, e como ele teve que fazer essa etapa desde o início para chegar na montagem, ele, pode ser que ele repita e mostre alguma coisa a mais aí que eu não fiz, ou diferente, mas a ideia é a mesma, avaliar o dado, tratar e ir para a montagem. Tem vários montadores, várias etapas. Uma das partes mais difíceis é você chegar numa sequência confiável montada. E depois que você tem a sequência montada, ou seja, seu FASTA, que vai falar a diferença de FASTQ e FASTA. A diferença do FASTA é que todos aqueles dados de qualidade já não tem mais. Você vai ter só um sinal de maior, o nome da sua sequência ou do seu contig e as bases. Porque toda essa etapa já foi. E você chega no final com um arquivo FASTA único e esse vai para anotar. O que é anotar? Nada mais que dar nome às coisas, ou seja, buscar os genes e falar, ó, tem tantos genes, dar o nome aos genes, as responsabilidades. E quem vai fazer isso vai ser depois do Raul, certo? Vai ser o Sérgio. Aqui, já que eu olhei que o público, a maioria era da graduação, gente, essa área da Covid é uma oportunidade para vocês. Tanto para trabalhar em laboratório, que vai gerar muito dados, ou para trabalhar com dados. Tem muito dado disponível, certo? Muito, muito, muito dado disponível. E, além disso, olha o número de edital. Todas as instituições estaduais estão com editais abertos. Por exemplo, a Vale lançou um edital de 1 milhão para financiar a pesquisa no Covid. A Fiocruz lançou outra. A Vale, vou passar para vocês aqui, provavelmente o Guilherme vai falar para vocês, mas foi avaliado um projeto em que a gente vai sequenciar 2.000 genomas de linhagens do Brasil. E todos esses 2.000 genomas vão estar disponíveis abertamente, tanto o dado bruto como o dado montado, para qualquer pessoa analisar o que quiser. Quem quiser fazer busca de proteínas para produção de fármacos, não, eu quero fazer comparação das linhagens, o dado vai estar aberto para qualquer coisa que queira fazer. Então, pensem aí que é uma oportunidade que surgiu aí na área de trabalho de pesquisa que vai ser durante muito tempo. Então, eu acabo por aqui, né? Eu posso abrir para as dúvidas. Aqui, eu deixei um comando se for per end, né? Aqueles comandos. Eu posso abrir aqui para o áudio aqui de vocês, quem quiser falar, e eu posso mostrar. Eu tenho mais 10 minutos, é isso, Valdir? Isso, 10 minutos. E aqui Perfeito. eu posso mostrar para vocês rapidinho como que corre isso. Vocês podem fazer nas perguntas, ou não sei, a gente pode ir direto para as perguntas. Todo mundo conhece um terminal? Alguém tem dúvida de como roda isso? Eu posso mostrar aqui. Como que a gente pode prosseguir isso? Ou ir direto para as perguntas. E aí, pessoal, como é que vocês preferem? Vamos para as perguntas, então? Acho que tem algumas já. Tá. Acho que assim adianta, né? Falta só 10 minutos. Não, mas fica tranquilo. Se quiser mostrar o terminal.
Então, a gente pode fazer as perguntas e qualquer coisa eu posso mostrar aqui. Ó, por exemplo, vou mostrar rápido aqui. Então, ó, eu tenho meu terminal aqui, né? Eu só preciso logar aqui, porque eu trabalho no servidor. Por isso que a gente não faz a aula fazendo com vocês, porque dá problema. Sempre. Então, aqui, ó, eu tô na minha casa e tô trabalhando no servidor aqui no meu trabalho no TV. Então, eu tenho acesso ao servidor, que eu faço esse SSH, o meu login, né? Aqui são minhas pastas, né? Tem uma pasta Covid aqui. Eu já baixei esse dado e rodei as análises. Mas, por exemplo, eu quero rodar, eu quero baixar direto no terminal. Eu venho aqui, já tenho instalado o FastDump. Como que eu sei que eu tenho instalado? Peraí. Eu venho aqui do alvo Fast. Tem tudo isso, gente. Peraí. Aí já começou. Aí se eu fizer um FastQDump e der um tab, eu já vou saber se eu tenho ou não instalado isso. Então, ó, ele já baixou aqui meu arquivo, ó. Tá vendo? Ele baixou o arquivo composto por 571 mil reads. Então, se eu der um ls aqui, ó, tá aqui, ó. Meus dois arquivos. Eu quero ver uma estatística rapidinha aqui. Tudo isso está na última página lá. Eu quero ver a estrutura desse dado, ó. Então, aqui, ó, eu não tenho dois dados, então eu estou vendo, ó, meu FASTQ, certo? Onde eu tenho aqui, ó, começa com arroba e termina até o próximo arroba. Isso é uma sequência. Então, eu tenho aqui o meu header, a minha sequência e a minha qualidade. Do arquivo 1 e do arquivo 2, como eu estou trabalhando com FASTQ1 e FASTQ2. Eu quero fazer uma avaliação rapidinha. Lembra que eu falei do Prinsec Stats? Podem ir perguntando, gente. Acho que é melhor áudio. Ó, aqui eu já gerei uma estatística rápida. Então, todos os comandos que eu mostrei para vocês, é só vocês jogarem aqui no seu terminal e correr. Quero correr o FastQC. Eu já corri o FastQC aqui, que está aqui a pasta aqui em azul, ó. Mas, ó, vou correr o FastQC. Nem tudo é rápido assim, viu, gente? Então, se eu listar o meu diretório, ó, antes eu tinha só tinha as minhas duas pastas e meu arquivo pasta inicial. Se eu listar, tá aqui o resultado do meu sequenciamento. Ó, então gerou aqui os meus arquivos FastQC, e é esse daqui que você vai olhar no browser, você vai olhar vai olhar todos aqueles dados as estatísticas de qualidade, certo? E o zip, lembra que eu falei do multiQC? Então eu faço aqui, eu quero agrupar todos os relatórios, todos os zips e ver tudo de uma vez só. Então eu venho aqui, ó, multiQC. Se eu quiser zip de duas amostras, aqui eu vou pedir para ele calcular de tudo que for ponto zip. Mas se eu colocar, por exemplo, se eu tivesse várias, não.
Eu poderia ir adicionando aqui uma a uma das que eu queria comparar, mas aqui eu vou colocar asterisco.zip para fazer todas. Aqui eu preciso ativar o Conda. Mas, como aqui está instalado via Conda, eu preciso dar esse comando antes. E aqui ele gerou um arquivo do multi-report, um report para todo mundo. E por último aqui, né, é o Prinsec, onde eu vou fazer meu tratamento de qualidade. E geralmente, depois que eu faço o tratamento de qualidade, eu rodo o FastQC de novo para ver se ele realmente cortou ele fez o que eu pedi, por exemplo, o antes e o depois. Eu posso mostrar aqui para vocês. Ó, o antes de cortar, que é o original, que ele tinha sequência de 35 a 151, né? E depois que eu fiz o tratamento, onde eu falei lá que eu quero sequência mínima. A internet tá ruim, acho. Aqui, ó, eu pedi para cortar mínimo de 80 e tudo que fosse qualidade menor que 20. Então, o que eu fiz? Eu corro um FastQC de novo para ver se realmente ficou legal. Então, aqui tem os bancos de dados, é que eu falei para vocês, ó, o portal Covid, que é super fácil de baixar, você entra aqui direto. Escolho o dado que eu quero baixar e download. Então, basicamente é isso, gente. Então, consegui mostrar, acho que tudo que eu queria.